passando aqui para o tópico de licenciamento, que eu sei que sempre gera bastante dúvida aqui com todo mundo. A ideia aqui é tentar explicar para vocês aqui, colocar um mapa, né, do que vocês precisam, né, em termos de licenciamento da plataforma. Então, a gente tem aqui a nossa primeira caixinha aqui de serviços do Azure, né? Então, você pode ou não contratar números de telefone, né, os canais enfim, de voz, brokers, né, para SMS, para WhatsApp, por exemplo, dentro do Azure aqui. Eu falei assim, é um Lego aqui, né? Você vai montando. Você pode contratar da Microsoft, como você pode trazer as suas linhas, né? Você tem algumas arquiteturas aqui disponíveis. Aí a gente tem o segundo nível aqui, que a gente fala do autoatendimento. Então, se você utilizar, né, ou melhor, se você desejar criar bots de atendimento por texto, você vai precisar aqui do licenciamento do Copilot Studio, né? Ou comprando pacotes de mensagem, ou usando o pay-as-you-go. A capacidade de voice bot aqui, ela já é incluída dentro da plataforma. Você pode contratar isso aqui separadamente, mas a gente tem isso aqui já incluído. Quando você contrata, né, a solução de contact center de voz ou completa aqui, você já vai ter uma capacidade aqui atribuída para criar as URAs, né, inteligentes, né? Então, em resumo, se estou falando aqui em texto, você vai ter que comprar uma capacidade aqui de mensagens de Copilot Studio. Voz, ela já vai estar incluída, né, a capacidade base aqui dentro da plataforma. E, mais uma vez, existem alguns limites aqui de consumo, dependendo do cenário, pode ser que você precise, né, capacidade excedente, mas aí você tem que analisar caso a caso. Aí a gente tem também, assim, como parte, né, de autoatendimento, você pode criar, né, portais em Power Pages, expondo, por exemplo, às vezes até criando, né, uma extranet para os seus clientes, expondo dados que estão aqui, por exemplo, dentro da própria suíte Dynamics, né, aí você tem mais um licenciamento aqui de portal. E aí, entrando agora aqui na plataforma, como eu falei para vocês, a gente tem um primeiro combo que se chama Dynamics 365 Customer Service Premium, que aí ele inclui, né, todos os canais, todas as capacidades aqui do Contact Center, mais o Dynamics 365 Customer Service, tá? E ele custa aqui $195 por mês. Se você quiser só contratar os canais de atendimento, a infraestrutura aqui para o seu contact center, então você pode contratar só o módulo aqui de contact center, que ele tem 3 opções aqui, né? Você contrata voz, chat e o digital messaging, né, a $110 por mês, ou você contrata só a parte de canais de digital e chat, ou só o canal de voz aqui, né? E você tem daí também o licenciamento do CRM, né, do Dynamics 365, que já inclui algumas capacidades ali, né, do Copilot dentro do Dynamics 365 Customer Service, né, e custa $105 por mês. Eu estou falando para vocês aqui preços de referência, pessoal, em dólar, né, que acabam mudando um pouquinho menos, né, mas cada empresa acaba tendo seus acordos de volume, né, com a Microsoft, por exemplo, grandes usuários, né, têm acordos de volume da Microsoft, então o preço normalmente não é esse, né, ele vai ser transformado em reais, você pode estar elegível aqui a descontos, né, dentro desses contratos de volume, mas digamos assim, esse preço aqui é o preço sugerido, né, para digamos assim, compra no varejo, né, mas pode ter suas variações aqui no meio. E quando a gente fala daí, por exemplo, mais de inteligência aqui, de você usar o Copilot for Service, que é justamente você adicionar as funcionalidades aqui de IA, por exemplo, num CRM terceiro aqui, você tem a possibilidade aqui, né, de licenciá-lo, né, por $50 por mês, né, e ele já inclui o Microsoft 365 Copilot, né? Então, tipo, eu já estou interessado aqui em contratar o Microsoft 365 Copilot.
para minha equipe de atendimento, eu quero colocar aqui algumas funcionalidades adicionais, os agentes aqui para ajudar aqui dentro do atendimento, né? Então, o gap ali, né, na realidade, é de $20 aqui entre as licenças, né? E mais uma vez, né, como a gente comentou de manhã, o Copilot Studio, dentro do contexto aqui, né, das customizações da plataforma, né? Por exemplo, eu vou customizar o Copilot aqui dentro do Customer Service, dentro do Copilot for Service aqui, ele não tem custo, né? A mesma interface aqui que a gente utiliza para personalizar, né, o nosso atendimento, né? O uso faz parte da plataforma. Recapitulando, né, você vai envolver consumo, por exemplo, quando você criar ali um agente de atendimento para o seu cliente no canal de chat, seja via WhatsApp, chat nativo, né? Então aí sim você vai precisar comprar aqui uma capacidade aqui de Copilot Studio. Tá joia? E concluindo, né, entrando aqui na nossa conclusão aqui da nossa palestra de hoje, gente, né? A questão que fica aqui é por que escolher a Microsoft para serviços, né? Então a gente vê hoje que a Microsoft ela tem uma proposta única, né? Porque a gente tem o mesmo fornecedor que consegue te entregar os canais de voz, né? A infraestrutura omnichannel, o CRM, né? Ele já tem inteligência artificial aqui embutido, né? Dentro da plataforma, roda numa infraestrutura de nuvem super segura, super escalável, né? Então, a gente vê assim que a proposta da Microsoft hoje em dia é única realmente no mercado. Sem falar na questão de plataforma, né? Então, se a gente for pensar assim, que os maiores clientes, né, enfim, as maiores empresas do mundo aqui confiam na Microsoft, né? Você tem cargas de trabalho ali bastante pesadas dentro da plataforma, né? E atende essas grandes empresas, né? E que também você tem uma plataforma que é reconhecida ali como líder, né, em 16 setores, né? Então, mais uma vez, não é só a gente está falando aqui de contact center, né? Mas se a gente for pensar na base, a gente tem aqui solução de analytics, a gente tem o Fabric e o Power BI também, que está há mais de década aqui como líder aqui dentro do seu setor. Então, a gente tem soluções de segurança, N soluções aqui que a gente tem da Microsoft. Então, a gente sempre fala para o cliente isso, olha, você tem que pensar na plataforma, né? Às vezes você só pensa aqui no contact center, você pode ficar descoberto, né, em algum outro lugar. Quando você usa, né, esse poder da plataforma Microsoft, você acaba tendo as suas soluções mais integráveis, mais fáceis, né, de utilizar, porque a dinâmica, né, ali seja de uso, seja de customização, ela é muito parecida, né? Então você acaba tendo esse efeito de plataforma, né, de você uniformizar o seu parque de soluções. E por último, né, fazer a nossa propagandinha aqui, por que, né, conversar aqui com a gente, conversar com a Smart, né? Como eu comentei, a gente trabalha aí há mais de 20 anos, né, com soluções de negócio Microsoft, né, desde o comecinho aqui no Brasil, né, lá com as versões ali do CRM, era até chamava, né, Microsoft CRM. Nesse meio tempo, a gente se envolveu com muitos projetos, né, de contact center, então, desde o CCA, né, soluções ali mais embrionárias ali de contact center Microsoft, até agora essa evolução. Então, a gente tem uma boa experiência aí para agregar, né, as suas empresas. A gente tem colocado um foco também muito grande na Smart de inteligência artificial, que a gente chama de AI First, né? Então, todo projeto, né, tudo que a gente faz, a gente procura entender se há alguma aplicação de inteligência artificial ali naquele processo. Porque a gente sabe que os ganhos que a gente obtém hoje em dia com inteligência artificial são muito grandes. Às vezes você substituir a solução A por B, você não ganha tanto. Você vai ganhar, às vezes, um custo um pouco menor, né? Uma interface um pouquinho mais produtiva, são ganhos marginais. Mas quando você coloca a transformação digital nada por inteligência artificial, aí sim você tem uma ordem de magnitude diferente, né? São ganhos de uma vez, duas ali que você obtém, né? Então, a gente precisa pensar nisso e precisa incorporar nas nossas soluções.
E por último, a arte aqui, né, que é super reconhecido aqui pelos nossos clientes, que é o de, cara, tá super envolvido ali com os clientes, né, dar o nosso melhor ali, né, para que o cliente tenha um bom resultado, né, que tenha uma boa solução, sem burocracia, né, com relacionamentos diretos aqui de forma bem simples, bem fácil e eficiente. Tá,